Graça e a paz do Senhor seja com todos. Depois de 35 anos de ministério, desde que nós nos formamos e pregando em alguns lugares, alguns centenas, alguns milhares de quilômetros e nervoso, mão suada. E o pessoal aqui atrás olhando, vigiando, né? Falei para eles que eles podem ir, depois eu chamo, mas eles querem ficar aí protegendo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te dar graça nessa noite. Queremos repreender Satanás para que o Senhor possa ter autoridade nesse lugar, para que o Espírito do Senhor venha ter liberdade, falar o nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração conforme a necessidade que nós precisamos em cada um de nós nessa noite, Senhor. Muito obrigado, que todo espírito que não seja o Espírito de Deus seja calado e repreendido nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Irmãos, hoje é um dia de Santa Ceia, e é muito importante a ceia, porque é o dia que nós paramos para celebrar aquele momento de angústia, que se passou naquela semana, mas logo a seguir vem um dia de alegria que o foi para todos os discípulos e também é para nós, hoje em dia, na igreja. Amém? Que é a Páscoa. Mas nesse período, entre o começo ali até o final, foram momentos de angústia, momentos de dor, momentos de sacrifício, momentos de tristeza. E nós, como cristãos hoje, nós também carregamos esses momentos ainda. E quando chega domingo de ceia, aquela expectativa, será que eu vou, será que eu não vou? Vou contar para vocês alguma coisa. O pastor estava falando de angústia. Hoje lá em casa, de manhã, o dia começou diferente. Não diferente, que amanheceu o sol do outro jeito. Mais cedo, logo de manhã, nosso neto tomou um choque, 110. Tomou um choro, a gente não sabia o que era exatamente, pensou que podia ser algum bicho, mas no fim descobrimos que era um choque. E o dia foi assim, sabe aquele dia atribulado, que vai atribulado, começa a acontecer uma coisa aqui, outra coisa ali, e vai indo, gente do céu. E quando nós saímos para ir para o campo de missões, há 35 anos atrás, exatamente quase 35 anos atrás, que nós saímos exatamente como Abrão, aquele mesmo jeito. A diferença é que Abrão não sabia o lugar que ele ia, nós sabíamos o lugar que nós iríamos. E era uma questão de fé se nós iríamos ou não, porque era um lugar trabalhoso, era um lugar de dificuldade, era um lugar de lutas, era um lugar que realmente iria provar a nossa fé. E quando eu fui convidado, os homens, principalmente você que é casado, você sabe que os homens são mais impetuosos, gostam mais de aventura, não vê muitas consequências, a mulher já é mais centrada, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos viver e tal. E quando eu recebi o convite para ir trabalhar no interior do Pará, na floresta amazônica mesmo, todo empolgado. Nossa, aquela empolgação que eu vou trabalhar de missões, não tinha nem terminado de formar ainda, faltava 2 meses ou 3 meses para cumprir meu estágio. E quando o diretor me chamou, o diretor de missões me chamou, falou, gostaria que você fosse lá para Igarapé-Miri, plantar pimenta. Nem era para morar na cidade, já sabia que era para o meio do mato. Todo empolgado, pensando naquela empolgação. Recém-casado, falei com a minha esposa, ela disse, eu não vou. Falei, então, como é que eu vou fazer? Não vou. Ela já ouvia as histórias que o pessoal que tinha passado no Pará trazia sobre o lugar. Aqui tem 2 paraenses, no mínimo, aqui atrás de mim, então não posso, tenho que falar coisas boas. E, na verdade, então ela já tinha ouvido as dificuldades que tinha lá nesse dito sítio. Recém-casado, estabilizado na missão, todos os missionários contavam que a gente fosse entrar para a missão oficialmente naquele fim de ano. Para que eu vou me embrenhar numa aventura agora, humanamente falando? Mas eu estava animado. Ela disse, eu não vou. E bateu o pé, não ia. Sozinho também eu não vou, então nós não vamos.
Falei com o Senhor. Eu mandei para o pastor Hermes esse dia uma lista de música, não sei se ele ouviu. Aí um dia, numa dessas músicas, o Espírito Santo falou, vem cá que nós temos que ajustar algumas coisas. E eu não forcei, não fiquei falando no ouvido dela, não fiquei pressionando. Levei minha vida normal, do dia do convite até o dia que a gente saiu, levei minha vida normal. Aí um dia, ela falou, eu vou, porque Deus falou comigo para mim ir. Então vamos. Arranjei mais um seminarista lá, colega meu. E naquela época, não sei se vocês lembram, que as malas antigas, o pastor Hermes talvez lembra, que as malas antigas de americano, as malas duras, juntamos umas 20 malas daquela, pusemos tudo que a gente tinha lá dentro, vamos embora para o Pará. A emoção estava tanta que não comprei passagem direto, comprei para Brasília, fazer uma escala lá em Brasília, na rodoviária, ficando naquele monte de mala, assim, para ficar. Aí eu ficava até de longe, assim, para olhar, eu pensei, não, essas malas não é minha, não, daqui as dois lá, ó. Aí chegamos no Pará. O diretor de missões não avisou para o pastor que nós iríamos. Quando eu bati na porta, que ele abriu a porta, eu disse, o que você está fazendo aqui? Exatamente assim, Terezinha sabe. Ele disse, você tem dinheiro para voltar? Eu disse, tenho. Mas eu não vou voltar, pensei. E lá nesse lugar já tinha não sei quantos missionários hospedados lá, e não tinha lugar para a gente, não tinha avisado que a gente ia. Falou, vamos arrumar um colchão no chão, lembro direitinho, tem uma salinha de jovens lá, que é no meio do quintal, vocês podem ficar lá. No chão, aquilo lá na época do inverno, chegando bem na época do inverno, merejava a água assim do lugar. A esposa do pastor, muito misericordiosa que são as mulheres, falou, não, eles não vão ficar lá. Fica lá no seu escritório, no chão. Aí ficamos lá no chão, uma semana. E passou no outro dia, ele foi nos mostrar a terra prometida, o sítio. Tinha que atravessar um rio, não há nado, tá? Era de casquinho, atravessamos, fomos lá visitar a terra. Tinha tudo que você imaginava, menos infraestrutura, não tinha lá. Tinha nada. Tinha uma casinha no meio do nada, que era de madeira, chão de terra batida, telha de cavaco. É aqui que você vai morar e vai trabalhar. Eu disse, então vamos. Com uma semana eu deixei aquilo pronto, para a gente mudar para lá. Botei carpinteiro lá e fomos reformamos, mais ou menos com uma semana, 10 dias, tínhamos mudado para lá. Aí começou a nossa aventura missionária. Aí começou a nossa vida missionária. Aquilo que eu tinha no seminário, as comidas, carro, condução e infraestrutura, nada disso eu tinha. Mas era uma questão de fé, porque quando eu me converti, eu sabia que a minha vida tinha que ser uma vida de fé. Não independente das circunstâncias que eu estou vivendo, se eu estou bem hoje, se eu tenho um melhor carro, ou se eu não tenho. Então, é aqui que nós vamos exercer nosso ministério? Amém. Nos mudamos para lá, e lá passamos um ano nesse lugar. Foi o melhor ano de experiência que eu tive com Deus, foi o ano de 1988. Alguns de vocês nem eram nascidos ainda. Foi o melhor ano de experiências que eu tive com Deus, de milagres e de livramento que Deus nos deu ali, eu e a Terezinha, e o Marcelo, que foi com a gente. Depois o Marcelo foi embora, fiquei só eu, só ela, com ela lá sozinho. Tudo que vocês imaginassem de insetos e répteis tinha lá, nesse lugar. E de todo tamanho, toda cor que vocês conseguem imaginar. Vivemos lá um ano. E depois, quando nós viemos para a cidade, não mudou muito, eu continuava trabalhando lá, ainda era uma questão de fé. Comecei a tomar conta de trabalhos missionários, abrir trabalho de missões, e naquela época, para mim chegar no campo missionário que nós estávamos abrindo, não é como hoje, você chega lá, aliás, já tem 2 pontes lá, naquela época não tinha ponte, não tinha nada. Eu ia de bicicleta, eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava lá às 6 horas da tarde. 12 horas de bicicleta. Eu parava no meio do caminho para almoçar, depois acabava de chegar o dia. Mas ainda assim era uma questão de fé. Uma questão de fé no dia que esse trabalho foi implantado, que a igreja já existia, e chegou um dia que eu viajei essas 12 horas, chegamos lá, um dia igual hoje, dia de Santa Ceia, a irmã disse, pastor, nós esquecemos, não tem nada, só tem bolacha de água e sal e suco de uva. Não, suco de uva não pense que é esse vidro, não. O famoso que suco. Vamos fazer.
Bolacha de sal, lembro como se fosse hoje. Essas viagens, para mim, eram um refrigério. Assim, além de estar sozinho, né, com Deus o tempo todo, e muitas vezes eu não acertava o caminho, porque é cheio de encruzilhadas no meio da areia, e eu saía em outra vila, não tinha nada a ver. Chegava lá, não é aqui. O cara falou, não, você está bem errado, é mais para lá, agora vai pela beira do rio, uns 5, 6 quilômetros, você chega lá. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque não mudou. Sem fé é impossível agradar a Deus, não importa o lugar que nós estejamos. Não importa se seja no meio de campo de missões, se seja na África, se seja na Austrália, seja lá o que for. Ou se seja no melhor dos lugares, na cidade melhor que nós temos para viver, nós precisamos ter fé e acreditar que esses momentos que antecederam a ceia foram momentos de angústia que Jesus pagou um alto preço naquela cruz e que nada que eu fizer aqui vai ficar muito longe ainda daquilo que Deus fez por mim. Porque Deus fez um sacrifício muito grande por nós ali na cruz, e nós, por mais que nós trabalhemos em missões e implantemos igreja, nada vai fazer, porque é pela graça de Deus, pelo amor que Deus tem por nós. E quando o Senhor estava, aqueles últimos dias já, Ele chamou um dos seus discípulos para uma ocasião especial, e eles não puderam ficar acordados. Estava com muito sono. Hoje em dia, a moda é você não ter sono, mas naquela época os discípulos tinham muito sono. Eles andavam o dia inteiro a pé, andavam a pé o tempo todo, naquele calor. Todo mundo sabe que andar a pé no calor, você fica exausto. Então os discípulos estavam cansados, Jesus estava cansado naqueles dias. Aí, apegado a tudo isso, tinha o sacrifício espiritual no qual eles iriam passar naqueles dias. Quando Jesus estava ali orando, já nos seus últimos instantes, as últimas horas de vida aqui nessa terra, teve uma ocasião que ele estava orando, e a oração foi tão intensa, que ele suou gotas de sangue. Talvez nós nunca cheguemos a isso, mas temos que nos esforçar para que esses momentos que o Senhor Jesus passou, que os discípulos passaram, que a implantação da igreja ali em Atos, não seja em vão. Nós não temos mais tempo, hoje, de ficarmos brincando de cristão. Não temos mais esse tempo, não temos mais esse luxo. Não é luxo, na verdade, é luxo no sentido de gastar o tempo. Você não tem mais esse tempo. A igreja está na hora dela se posicionar e fazer realmente diferença no lugar no que nós estamos vivendo. Fazer diferença na cidade que nós estamos vivendo e fazer diferença no país em que nós estamos vivendo. Nós fomos chamados para fazer diferença. Nós fomos chamados para ser sal e luz. Sal para salgar, dar sabor, mas também para conservar. E luz para iluminar e mostrar o caminho para as pessoas. Nós temos que parar de ser crentes, agentes do FBI. Só a igreja sabe que você é crente. Ninguém mais sabe. Não. Nós temos que ser reconhecidos, não porque em nós somos diferentes, não, somos normais, mas o que deve transparecer para esse mundo é, em nós, sabe o quê? Perfume de Cristo. A pessoa não precisa te conhecer para saber que você serve o Senhor, não. E eu estava num lugar, a pessoa falou, você é cristão, né? Eu falei, sou, graças a Deus. Somos falhos? Claro. Quem aqui não é falho? Que erra. Mas essa é a noite em que Satanás, todas as noites ele vai fazer isso com a gente no domingo, mas da ceia principalmente. Vai ser aquele dia que alguma coisa não vai dar certo. Eu tenho certeza que tem muita gente se identificando comigo. Teve um momento lá que eu até pensei em falar, eu vou ligar para o pastor Hermes para ver se ele
passa para frente. Aí eu falei, sabe o que é? Eu vou dar uma saída. Vou esparecer um pouco, ver se... Não é que a gente em casa estava brigando não, viu? A Marlene é testemunha, ninguém lá nem brigou em casa. Não, mas é aquele momento que você tem que... Não, vou sair um pouco. Eu saí, fui na casa da minha mãe tem 80 anos, fui lá, conversei um pouco com ela, passei na farmácia e fui para casa. Quando chegou, normal. Esse dia é o dia que o inimigo vai tentar mais do que os outros dias para você não vir. Porque esse momento é especial. Esse momento de Santa Ceia é especial. O Senhor falou sobre isso. É um momento único. É um momento especial em que eu creio, é por fé, que é um momento que Deus pode usar para te curar, para restaurar a sua vida. Não fazemos disso doutrinas, mas o Senhor pode, porque Ele pode qualquer coisa. Ele pode qualquer coisa, ainda mais fala que, quando Ele falou que estaria fazendo isso, para nós fazermos isso até o dia em que formos celebrar a ceia com o Senhor no céu. Não, irmãos, pensa naquele dia. A nossa esperança nessa terra deve ser aquele dia. Temos esperança que o Brasil vai melhorar? Eu creio, amém. Temos esperança que o mundo vai melhorar? Também cremos. Mas o cristão não anda em esperança nenhuma desse mundo. A nossa esperança é a glória. A nossa esperança é a glória. Nossa esperança é o céu, é estar com o Senhor. As outras coisas, que vai sendo acrescentada aí, nesse percorrer. Então, temos nada com esse mundo mais. A nossa esperança é a glória. E esperamos e almejamos esse dia. E hoje é um dia que é só um detalhe, um pouquinho, que vai nos mostrar de como será aquele dia. Que eu gosto muito desse texto, que o apóstolo Paulo fala. Gosto, eu tenho certeza que os irmãos também gostam, e aqueles que não conhecem vai pelo menos, não, assim, conhecer talvez só ouviu falar. É esse texto que eu fico imaginando como será a glória. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Para mim e para você. O que Deus tem preparado para nós não tem como descrever. É indescritível. Por mais que nós pensemos, por mais que eu não sei vocês, mas eu já sonhei com o céu, um sonho assim bem real. Não tem como descrever. Não tem como descrever. O apóstolo Paulo falou, não tem como descrever. Essa é a nossa esperança. Amém? Que o Brasil vai melhorar? Então, vai melhorar tudo. Mas eu, como cristão, a minha esperança é a esperança da glória. O dia que eu vou estar com Cristo Jesus. E nesse dia, não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, nem morte. E o próprio Senhor vai enxugar todas as lágrimas, se houver nos nossos olhos. Então, a nossa esperança é essa, irmão. Então, esse momento aqui, é só um momento em que nós estamos relembrando e nos preparando para aquela grande ceia. O que vai ter na ceia? Não sei. Pergunto para o pastor Hermes, que ele é mais formado que eu. Tem mais conhecimento aí nas áreas doutrinárias e hermenêutica e homilética e essas coisas aí. Pergunta para ele. Não sei o que vai ter lá, não. Você que vai ser bom. Vai ser bom. Aí pensa bem. Bem engasgado. Pensa bem. Aí você olha para um lado, está lá Abraão. Você olha para o outro, Isaac, Jacó. Você olha para o outro, está o pastor Hermes lá. Eu, você. As grandes, para não deixar pendido, também vai ter lá Sara, e Raquel, e não ser só os homens, né?
esse dia é o dia que vai valer todos os sacrifícios, dores e tristezas as quais nós passamos aqui nessa terra, que não são poucos. Mas Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu não sei como é que... Vocês vão cantar uma música? Vamos cantar uma música agora. E depois eu volto para dar mais... Fazer... Então tá. Vou fazer uma coisa diferente. Pastor, quando você convida uma pessoa e ele fala, vou fazer uma coisa diferente, pastor já dá um gelo nele. Estou te falando porque eu já senti isso. Os irmãos que forem cear, tá vendo? Hoje está todo mundo bonito, né? Sem máscara. É a primeira vez que eu venho depois que está sem máscara. Você pode fazer grupos de 5 em 5. Mas não quer que você faça os que estão pertinho de você aí, não. Aí é facinho demais, né? Pode sair um desses. Pode fazer aqui no meio, aqui, pode fazer nos bancos mesmo. É de 5 em 5. Pode fazer. 5, 6, né? Mistura com o pessoal da Ágape, né, que não tem mais, mas mistura aí. Vamos lá, 5 em 5. Os músicos também, viu? Eu sei. Já de 5 em 5, agora eu vou convidar os irmãos que vão ajudar a servir a ceia. São 4 irmãos, se eu não me engano, o irmão Reginaldo, a irmã Cidalva e mais 2. Irmã Cidalva, irmão Reginaldo e mais os outros 2 irmãos que eu esqueci o nome. É a Marlene? Mas não sei. Então vem, Marlene. Está reunido aí de 5 em 5, 4 em 4, 6. Amém? Agora, enquanto os irmãos passam para distribuir os elementos, aí depois que você estiver reunido, que todo mundo estiver com os elementos, eu dou o próximo passo, tá bom? A Bíblia diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e disse, esse é o... Deu um branco. Deu branco mesmo. Tá aqui. E tendo dado graça, partiu e disse, é meu corpo, isso é meu corpo que é partido vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós vamos orar agora pela distribuição dos elementos, né, o pão e o vinho. E você fique segurando os 2 elementos, aí eu vou dar as novas instruções. Vamos orar com o irmão Reginaldo, para que possa ser distribuídos os elementos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer nessa hora, podemos estar aqui para relembrar esse momento que Cristo fez por nós. Por isso te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem passar enquanto os músicos vão tocando. Oh,
pois sei me amas. Amém? Todo mundo recebeu? Amém? Agora, irmãos, está vendo essas pessoas? Agora você pode fazer um grupo vocês também. Os músicos estão pegando. Essas pessoas que estão com você no seu grupo são pessoas que vão partilhar de um lugar com você ao céu. Essa pessoa vai estar com você no céu. Amém? Então vamos orar uns pelos outros, confraternizar, embora assim, rapidinho. Vou dar 1 minuto para que vocês orem uns pelos outros. Em nome de Jesus, Senhor. Santo, santo. Aleluia. Amém. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos, te glorificamos nessa noite. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Amém. Temos aqui, irmãos, amém? 2 elementos. Nós não cremos em transubstanciação. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos na glória de Deus. O pão e o cálice. Os 2 elementos que simbolizam essa Santa Ceia nessa noite. E o Senhor Jesus, quando mostrou esses 2 elementos aos discípulos, nós os mostramos hoje igualmente. E partimos igualmente, para relembrar o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, para relembrar que o corpo de Jesus foi moído, foi crucificado, o sangue de Jesus aspergiu na cruz do Calvário, escorreu, e hoje nós temos vitória através desses elementos. Eles simbolizam a nossa vitória contra o mundo e contra o pecado. Não façamos doutrinas espúrias e doutrinas escusas, doutrinas esquisitas, mas nós cremos no que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia fala, porque o Senhor na noite foi trair, tomou o pão, tendo a graça e disse: isso é o meu corpo que é partido. Coloca seu nome. Isso é o meu corpo que é partido por... Pode falar seu nome. Isso é o meu corpo que é partido por Vanderlei. E esse é o meu sangue que eu derramo na cruz do Calvário por cada um de vocês aqui, meus irmãos, que o Senhor falou. E esse é o sangue que o Senhor derramou por Vanderlei, Hermes, Oswaldo. No primeiro momento, vamos comer o pão, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E rogamos que o Senhor possa abençoar esse pão, para que nós possamos sair daqui mais fortes de que quando nós entramos, Senhor. Porque se é o corpo de Cristo, vai fluir em nós a glória do Senhor nessa noite. Comamos o pão em nome de Jesus. Um irmão pode agradecer ao Senhor, um irmão da congregação, pelo pão que nós acabamos de comer. Levante sua voz, irmãos, em nome de Jesus. Amém,
Outro elemento, suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Escorreu ali na cruz e caiu. Uma morte horrenda. Uma morte horrível. Aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Verdade. Verdade, Senhor. Semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, em memória de Jesus. Amém? Vamos orar, todo mundo junto, agradecendo ao Senhor por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Pode levantar sua voz, pode orar em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos nessa noite, Senhor. Por esse momento em que nós estivemos na Tua presença, Senhor. Pela glória do Senhor, pelo louvor, pela palavra, por tudo que nós vamos ouvir nessa noite, Senhor. Pela glória que o Senhor há de manifestar nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez voluntariamente na cruz do Calvário, que o Senhor entregou a sua vida voluntariamente, porque o Senhor entregou e ninguém a tirou de ti. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós exaltamos o seu nome, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite, porque só o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, no nome santo de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia.